Ele deixa o seu barco na beira da praia. Só que quando ele deixa seu barco, tinha outro barco. Assim diz a palavra de Deus. Ele deixa próximo de um outro barco. E a palavra de Deus diz que Jesus está por ali. E Jesus olha aquele barco de Pedro e outro barco. E Pedro com a rede, sem nada. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim: de quem é esse barco? Aí Pedro diz: é meu. Aí Jesus diz: então eu vou precisar dele. Jesus entra no barco, chama Pedro para remar aquele barco. Porque Jesus, ele precisava daquele barco. A situação aqui é: Pedro estava numa situação difícil, porque ele não tinha pescado nada a noite toda, estava sem nada na rede, e Jesus chega e entra no barco dele e diz: ei, eu preciso do teu barco, eu quero ficar no teu barco, reme. E sabe, Pedro poderia ter falado: não, eu não vou remar, eu não quero mais porque eu já vim. Mas o que é que Pedro faz? Pedro entra no barco junto com Jesus e começa a remar. Chega no lugar certo onde Jesus queria que o barco ficasse. Jesus manda parar, porque Jesus necessitava daquele barco naquela hora, porque ele queria falar com uma multidão de pessoas daquele barco. E ali Jesus se assenta naquele barco, manda Pedro parar, e Jesus começa a ensinar pessoas, a treinar pessoas, a falar, sabe, dos prodígios, dos milagres. E ali a palavra de Deus diz que tinha pessoas doentes que foram curadas, tinha pessoas que precisavam de uma palavra, receberam uma palavra. E ali Jesus termina a sua mensagem. Eles voltam para a praia. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam na praia, Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta. Uma pergunta que muito Jesus faz para nós constantemente. Jesus, ele diz para Pedro: pescou alguma coisa? Jesus, ele pergunta para Pedro se ele pescou alguma coisa. Não porque Jesus não sabia, Jesus sabia de tudo, Jesus sabia os mínimos detalhes que tinha acontecido, Jesus sabia que Pedro tinha passado a noite toda sem pescar nada, Jesus sabia que Pedro estava frustrado, triste, estava ali angustiado porque ele necessitava ali da questão do peixe. E a questão da pergunta de Jesus era para saber a resposta de Pedro, da atitude de Pedro. E Jesus pergunta: Pedro, pescou alguma coisa? Uma pergunta que fala muito ao nosso coração. Pedro dá a resposta: eu nada pesquei. Eu não pesquei nada. E eu sei que aqui neste lugar existem pessoas que estão há tempos lançando a rede para pescar algo, talvez uma família para vir, talvez querendo um milagre, um sustento, uma palavra, e até agora não conseguiu pescar nada. E essa pergunta fala muito ao nosso coração. Jesus faz essa pergunta para Pedro: tu pescou alguma coisa?
Glória a Deus, aleluia. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É isso. Jesus disse para Pedro: volte para o mar. Quem mandou você largar a rede? Você tem que voltar. Não desista, sabe? Jesus fala no nosso coração: quem mandou você abandonar? Quem mandou você parar de orar de madrugadas? Quem mandou você parar do ministério? Quem mandou você parar de orar para essa família? Quem mandou você parar de lançar rede diante dos teus filhos? Quem mandou você parar? Volte para o mar e jogue a rede. Jogue a rede e continue. Continue. Pedro, continue. Eu sei que existe Pedro neste lugar. Eu sei que existe Pedro neste lugar que o Senhor trouxe hoje. Essa palavra não é Glória a Deus, Existe aleluia. Pedro neste lugar que faz tempo que lança a rede, não vai, não consegue pescar nada. Amado, o Senhor diz para você: continue a jogar a rede, continue a lançar a rede. É cura que você quer, lance a rede. É mudança que você quer, lance a rede. É uma porta aberta, lance a rede. Independente se até hoje o mar não te deu nada. Sabe? E Pedro foi. Vou pela tua palavra, Jesus. Porque pela minha fé eu não iria, porque passei a noite toda. Eu não sei quanto tempo você está. Eu sei o meu tempo. O meu tempo eu sei. Sabe? Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aqui. Há quanto tempo já você lança a rede? E Pedro disse: Jesus, eu vou, mas pela tua palavra. Aleluia. E aí voltou. Vamos lá. Deixa eu ir. Voltou ao mar. Preparou a rede. E lançou ao mar. E quando ele puxa a rede, veio muitos peixes. Muitos peixes. Aquilo que ele precisava na hora. Aquilo que ele necessitava na hora. Veio muito. E é por isso que Jesus diz para você: quem mandou você parar? Quem mandou você desistir do teu ministério, da tua vida profissional, do teu esposo, do teu filho, de algo que
cheio de peixes. Muito peixe. Chegou na praia com aquela rede cheia de peixes. Quando ele chega lá, ele encontra quem? Está muito fraco. Ele encontra quem? Jesus. Ele encontra Jesus. E Jesus está ali. E quando chega nesse momento, chegamos no versículo que nós lemos. Jesus olha para Pedro com aquela rede cheia de peixe e diz para Pedro: você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de almas. Aleluia. Você será pescador de almas, de pessoas. Sabe o que acontece? Ali instantaneamente Pedro deixa aquela rede cheia de peixe e passa a seguir Jesus, a seguir o Senhor Jesus. E aqui nós podemos ver duas coisas. Tinha uma rede cheia de peixe. Aquela rede cheia de peixe, Pedro deixa de lado e passa a seguir Jesus. Peixe, no momento, era o material, algo que as caças corrói, come, ferrugem, né? Come, algo terreno. Pedro, ali quando coloca algo terreno e algo eterno, ele escolhe o eterno. Ele deixa de lado agora o peixe, que era algo material, e passa a seguir algo que é eterno, passa a seguir Jesus. Aleluia. E nós podemos pensar aqui, o que aconteceu com aquela rede de peixes? Cheio de peixes. Provavelmente, conjecturar, tinha muita gente aí. Ali próximo, né? Brigaram por aquele monte de peixe. Enquanto o que era eterno, que era Jesus, deixaram de lado. E Pedro escolheu o eterno, que foi Jesus. Aleluia. Escolhe o que é eterno, amados. Instantaneamente as coisas materiais virão sobre a sua vida, virão sobre a sua família, virão sobre a sua casa. Instantaneamente virão, amado. Se escolhemos o que é eterno, instantaneamente virão as coisas boas sobre a nossa vida. E quem era Pedro? Esse homem que Jesus chamou para se tornar um grande discípulo. Ele foi um homem que chamou Jesus de fantasma. Ele foi um homem que negou Jesus 3 vezes. Quem foi o Pedro? Foi um homem que não queria que Jesus fosse para a cruz. Não, Senhor, tu não vai, não. Foi um homem que negou Jesus. Sabe, a palavra de Deus diz em Mateus 14. Mateus 14, a palavra de Deus diz, um dos atos que aconteceu com Pedro, que os discípulos, em Mateus 14 diz assim, que os discípulos, eles foram pescar uma noite, e ali naquela noite, choveu muito, uma grande tempestade, e aquela imensa tempestade, e o mar estava, não para peixe, mas estava para tempestade. Jesus, ele não estava ali no barco. E no exato momento
sabe o que ele diz? Fantasma! Olha lá, é um fantasma. Tem um fantasma no meio deste mar. Tudo isso em Mateus. Tudo isso aqui em Mateus, capítulo 14. Ele diz assim: isso é um fantasma. Um fantasma. E Jesus lança aquela palavra e diz para eles assim: sou eu. Jesus diz: sou eu. Jesus, né? Mestre de vocês. Sou eu, seu mestre. E Pedro diz assim: se é tu mesmo, me diz. E deixa eu ir aí contigo. Aí Pedro, Jesus diz: tu queres viver? Tu queres viver? Aí Jesus diz: então vem. Jesus sobre o mar. Então vem. E Pedro começa a caminhar naquele mar profundo. Sabe, quando ele começa a caminhar para chegar até Jesus, a palavra de Deus diz que ele afunda. O mar submergiu eles. A visão aqui era Jesus, ele não poderia tirar o foco de Jesus. Jesus estava ali sobre o mar e ele poderia chegar até Jesus. Mas acontece que ele olhou para o outro lado e sabe o que acontece? O mar submergiu ele. E eu estudei essa palavra. Jesus falou muito comigo sobre isso, dizendo para cada um de nós, quantas das vezes que o mar, né, nos subiu, nos faz afundar, que tantas vezes o mar nos faz parar. Jesus diz: tu quer vir após mim? Pois vem. Vem. Vem, me segue. E tantas pessoas seguem Jesus, mas no meio do caminho, o mar. Tantas pessoas já desistiram, já pararam. E Jesus nos trouxe hoje aqui para esse confronto e dizermos para mim e para você que não podemos desistir. Jesus, ele diz: vem. Isso é o Evangelho. É olhar para Jesus. Jesus nos diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Mas venha a mim. Não é para você ir para o vizinho ou para o irmão, não. É ir para Jesus. Jesus, ele nos chama para ir até Ele, a buscar por Ele, a clamar por Ele. E muitas vezes o que estamos fazendo mal nos afundou. Aqui é o cristianismo. Seguir Jesus. E Pedro lá no fundo, Jesus puxa Pedro, levanta Pedro e passa, como é? Andarem junto. Jesus e Pedro junto. Evangelho. Isso é o Evangelho. Aleluia. É isso. Junto. Pedro e Jesus. Junto. Jesus tira Pedro de lá. E você e eu? Se o mar parou a sua vida,
Existe uma palavra para você. Existe uma palavra para você. E o mar tiver feito você parar, tiver feito você desistir. Glória a Deus, aleluia. E existe uma palavra. Noite cheia, tu és quem me guia. Glória a Deus. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu se o sol se põe, Aleluia. hoje chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus grande e poderoso. Ele te trouxe neste lugar, sabe? Se você parou, se você desistiu, se o mar fez te afundar, hoje Jesus te ergue novamente. Hoje Jesus quer andar lado contigo. Hoje Jesus quer. Aleluia. Se você parar de lançar a rede, volte para o mar. Glória a Deus. Se o mar te afundou, volte. O Senhor te ergue, amado. Você foi escolhido. O Senhor te chamou. Assim como Deus chamou Pedro, Ele chamou também você. Ele te trouxe neste lugar. O que te fez parar? O que fez você desistir? Amado, o Senhor Jesus diz: volte para o mar, mesmo tendo tempestade, porque eu quero entrar no teu barco, eu quero estar contigo. Sabe? E é isso. Tudo isso aconteceu com Pedro. E a palavra de Deus diz, em Mateus 26, que Pedro foi chamado, foi escolhido, viu milagres, foi ensinado, foi treinado,
milagres e prodígios, afundou no mar e foi erguido, sabe? E a palavra de Deus diz que aconteceu um milagre e Pedro via Jesus fazendo milagres, prodígio. Mas quando Jesus mais precisou, quando Jesus mais necessitou, quando Jesus mais precisou dele, a palavra de Deus diz que ele o negou, Jesus. Ele negou Jesus. Tantas vezes temos negado Jesus por parar de falar dele, por desistir. A palavra de Deus diz que quando Jesus mais necessitou, precisou, Pedro o negou. Mateus 26, você lê na sua casa. Tanto milagre Pedro viu, Pedro recebeu de Jesus. Amado, tanto milagre você tem recebido, tantas coisas o Senhor tem dado para mim, tanta coisa tem dado para você. E muitas vezes temos parado, temos desistido. A palavra de Deus diz que quando Jesus mais precisou, Pedro o negou 3 vezes. E o interessante é que Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Pedro nega a primeira vez. Quando Jesus está ali na cruz, aparece uma empregada e diz para Pedro: é um deles. Jesus na cruz. Esse daí é um deles. Primeiro empregado: esse daí é um deles. E diz: não conheço Jesus, eu não sei quem é. Quantas vezes temos feito isso, né? Onde trabalhamos, na rua onde moramos, até mesmo na nossa família. Não sei, não conheço. Jesus na cruz. Segunda empregada aparece para Pedro e diz: ei, tu é um deles, sim. Nunca vi, eu não conheço, eu não sei quem é. Terceira vez, o povo que estava ali diz: tu és sim um dele, eu te vi caminhando com ele. Jesus na cruz: tu és sim, eu juro que eu não sou, eu não conheço, eu não sei quem é ele, eu não conheço, sabe? Jesus na cruz. E a palavra de Deus diz que quando Pedro nega a primeira, a segunda e a terceira vez, sabe o que acontece? O galo canta. O que Jesus tinha falado. Pedro chora amargamente, chora amargamente, por ter abandonado Jesus naquela cruz, por ter desistido. E a palavra de Deus diz que passa na mente de Pedro tudo que Jesus tinha feito e ele chora amargamente. E a palavra de Deus diz que enquanto isso, Jesus na cruz, há um sussurro, com um clamor, dizendo: está consumado! Aleluia. Está consumado! E sabe, a palavra de Deus diz que Pedro se constrange tanto, e a palavra de Deus diz que os olhos dele, de Pedro, se fixa com de Jesus na cruz.
E ele é constrangido. Quem é esse? Jesus. Às vezes eu penso, quem é esse Jesus que me faz trazer ele vir aqui, trazer uma mensagem de Santa Ceia, sabendo as muitas vezes que eu vou errar, as muitas vezes que eu vou pecar, cair, transgredir. Amados, Jesus te conhece. E assim como ele já sabia que Pedro iria o trair, ele não desistiu de Pedro, assim como ele não desistiu de você. Aleluia. Assim como ele não desistiu de mim. Ele sabe as muitas vezes que você ia parar, que você ia desistir, que você ia olhar para trás, as suas crises, as angústias, os sofrimentos que você ia passar, as dores, as desistências, as mentiras, as angústias, os pecados, os erros. Jesus sabia de tudo isso, mas mesmo assim ele te escolheu, mas mesmo assim ele me escolheu para estar neste lugar. Então, amado, volte a lançar rede. Não desista de Jesus, porque Jesus não desistiu de você. Aleluia. Sabe, eu te convido a ficar de pé, a se preparar para essa ceia. Ao terceiro dia, Jesus morto na cruz, os olhos fixos com de Pedro, Jesus grita: está consumado. Viu? Ele grita: está consumado. E quando ele grita: está consumado, ele morre. Mas o importante é que ao terceiro dia ele ressuscita. Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscita. E é por isso que estamos aqui hoje. E aqui neste lugar tem Pedro. Hoje é um dia de aliança, como todo dia. Se prepare para esta Santa Ceia. Ele te escolheu.